livro de Filipenses vai muito além de uma carta escrita na prisão. Imagine uma cidade dominada por soldados romanos, onde declarar Jesus é Senhor podia soar como traição ao império. Agora imagine uma igreja nascida entre perseguições, prisões e lágrimas, recebendo uma carta escrita por um homem acorrentado. Mas, em vez de desespero, louvores ecoam dentro da prisão. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, seja muito bem-vindo e espero que possamos aprender juntos. Já aproveita, se inscreve no canal e obrigado pela companhia. Vamos continuar a nossa série das 13 epístolas paulinas. Hoje veremos a carta aos Filipenses. Uma história poderosa de perseverança e fé em meio ao sofrimento. Esse é o cenário. Está preparado? Então, vem comigo. Filipos era uma importante colônia romana na Macedônia, como relata Atos, capítulo 16, verso 12. Uma cidade orgulhosa de Roma, cheia de veteranos do exército e fortemente influenciada pela cultura imperial. Foi ali que Paulo fundou uma das igrejas mais fiéis do Novo Testamento, durante a sua segunda viagem missionária, registrada em Atos, no capítulo 16. Anos depois daquela prisão em Filipos, Paulo estava preso novamente, provavelmente em Roma, quando escreveu a carta aos Filipenses para agradecer o apoio da igreja, fortalecer a sua fé e incentivá-los a permanecer unidos em Cristo. E é exatamente aqui que a história da carta começa. No capítulo 1, do verso 1 ao 11, temos saudação, ação de graças e oração. Paulo inicia chamando os filipenses de parceiros no Evangelho. Mesmo distante, ele demonstra um profundo carinho por aquela igreja. Diferente de outras cartas marcadas por correções severas, Filipenses começa com gratidão, afeto e alegria. Paulo ora para que o amor deles aumente ainda mais, com conhecimento, discernimento e sinceridade diante de Deus. O coração da carta aparece logo no início. A vida cristã não é apenas sobreviver à perseguição, é crescer espiritualmente em meio a ela. Mas então surge uma pergunta inesperada: como alguém preso, aguardando julgamento, consegue escrever uma carta tão cheia de alegria? Veja a resposta na sequência. No capítulo 1, do verso 12 ao 23, encontramos reflexões sobre a prisão de Paulo. Paulo revela algo surpreendente. A sua prisão não impediu o evangelho, ela ajudou a espalhá-lo. Até os guardas do palácio ouviram sobre Cristo. Enquanto muitos enxergavam derrota, Paulo enxergava propósito. E é aqui que ele declara uma das frases mais poderosas da Bíblia: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo sabia que poderia ser executado. Mesmo assim, não demonstrava desespero. O seu foco não estava nas correntes, mas na missão. Filipenses mostra um cristianismo maduro, uma fé que permanece firme mesmo quando tudo parece desmoronar. Mas Paulo sabia que a igreja também enfrentava pressões, perseguições externas, conflitos internos, medo, divisões. Então, ele muda o foco da carta. Agora, não fala apenas sobre sua prisão, fala sobre como a igreja deveria viver. Os capítulos 1, verso 27 ao 2, 18, destacam exortação à perseverança e à unidade. Paulo pede que os filipenses vivam de modo digno do Evangelho. Ele insiste em algo essencial: unidade. A igreja precisava permanecer firme em um só espírito.
Então, Paulo apresenta o maior exemplo possível, o próprio Cristo. Mesmo sendo Deus, Jesus se humilhou, assumiu a forma de servo, obedeceu até a morte de cruz. Esse trecho contém um dos textos cristológicos mais profundos do Novo Testamento. Paulo ensina que a verdadeira grandeza não está no poder, mas na humildade. Em uma sociedade romana obcecada por status, honra e autoridade, o Evangelho apresentava um rei que lavava pés. E Paulo conclui dizendo que os cristãos deveriam brilhar como estrelas no mundo. Mas a carta não era apenas doutrina, ela era profundamente pessoal. Paulo agora começa a falar sobre homens reais, viagens, preocupações, amizade e cuidado pastoral. Acompanhe comigo. O capítulo 2, do verso 19 ao 30, traz as circunstâncias de Paulo e dos filipenses. Paulo menciona Timóteo e Epafrodito. Timóteo era como um filho espiritual, alguém genuinamente preocupado com a igreja. Já Epafrodito havia sido enviado pelos filipenses para ajudar Paulo, mas ficou gravemente doente. Paulo demonstra algo marcante aqui. Os líderes da igreja primitiva não eram figuras frias e distantes. Eles choravam, sorriam, adoeciam, sentiam saudades. Filipenses revela o lado humano do ministério cristão. Uma igreja sustentando missionários, missionários sofrendo pela igreja e todos unidos pelo Evangelho. Mas então, Paulo faz um alerta urgente, porque nem toda a ameaça vinha de fora. Algumas estavam dentro da própria igreja. Os capítulos 3, verso 1 ao 4, verso 9, relata advertência e apelo. Paulo alerta contra falsos ensinamentos e contra aqueles que confiavam apenas em méritos religiosos. Ele mesmo tinha um currículo impressionante no judaísmo, mas declara: considero tudo como perda por causa de Cristo. O alvo agora era conhecer Jesus. Paulo também ensina que os cristãos pertencem a outra pátria. A nossa cidadania está nos céus. Isso tinha um peso enorme em Filipos, uma cidade orgulhosa da cidadania romana. Paulo lembra que existe um reino muito maior que Roma. No capítulo 4, ele pede reconciliação entre irmãs da igreja, combate a ansiedade e entrega uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. A paz de Deus guardará os vossos corações. Em um mundo instável, a mente firmada em Cristo encontra paz. E depois de ensinar, corrigir e encorajar, Paulo encerra lembrando algo que jamais esqueceria: a generosidade daquela igreja. O capítulo 4, do verso 10 ao 20, mostra o dom dos filipenses. Eles enviaram ajuda financeira para Paulo, mesmo em tempos difíceis. E Paulo agradece profundamente. Mas ele também deixa claro: sua força não vinha das circunstâncias. Então surge outra frase famosa: tudo posso naquele que me fortalece. No contexto, Paulo fala sobre suportar abundância ou necessidade. Ele aprendeu a permanecer firme em qualquer situação, porque Cristo é suficiente. A igreja de Filipos não era rica, mas era generosa. E Paulo afirma que aquela oferta subia diante de Deus como um aroma agradável. Capítulo 4, no verso 21 ao 23, temos saudações finais. Paulo encerra enviando saudações finais e reafirmando a graça
de Cristo. E assim termina uma das cartas mais emocionantes do Novo Testamento. Uma carta escrita em correntes, mas cheia de liberdade. Escrita em meio à prisão, mas transbordando alegria. Filipenses nos lembra que a verdadeira alegria não depende do cenário ao redor, depende de quem governa o coração. Porque quando Cristo é suficiente, nem Roma, nem correntes, nem o sofrimento podem prender a esperança. E talvez essa seja a maior mensagem de Filipenses. O cristão pode perder a liberdade, mas nunca a alegria em Jesus Cristo. E então, você sabia? Agora, te convido a ler toda a carta aos Filipenses e observar esses detalhes. No próximo vídeo, veremos a carta aos Colossenses. Você também pode assistir aos vídeos anteriores sobre Efésios e Gálatas. Eu vou deixar os cards aqui na tela e o link na descrição. E se esse vídeo falou com você, deixe um comentário e o seu like. O seu like ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e faz com que mais pessoas tenham acesso à Palavra de Deus. Se puder, compartilhe e considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar os próximos episódios. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.